Olá, sejam bem-vindos para mais um estudo, o oitavo de nossa série. E nós vamos ver mais uma das igrejas lá do capítulo 2 de Apocalipse. E para começarmos, vamos orar. Pai querido, Pai bondoso, estamos aqui mais uma vez para o estudo do Teu livro, Senhor, da Tua revelação. Que Tu estejas aqui conosco através do Teu Santo Espírito, aclarando, nos dando entendimento e discernimento sobre Tuas revelações para nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Apenas para recordarmos, nós vimos já duas igrejas. A igreja de Éfeso, que começou no ano 34 com a morte do primeiro mártir, o Estevão, e se encerrou no ano 100 com a morte do último apóstolo João. E ali começou o período da igreja de Esmirna, a igreja da perseguição, que foi até o ano 313. E nos 10 anos anteriores a 303, ou seja, a partir do ano 303, começou uma intensa perseguição promovida pelo imperador Diocleciano e continuada por dois dos imperadores seguintes, Maximino Daia e Galério. Foi um período terrível para a igreja. Muitos morreram, muitos foram presos, muitos perderam tudo, muitos tiveram que fugir também. Mas em 313, quando subiu o novo imperador Constantino, foi feito o chamado Edito de Tolerância, que acabou com toda a perseguição à igreja. E a igreja, então, de perseguida, se torna uma igreja tolerada e depois a igreja oficial. Então, aqui nós temos o período seguinte, a igreja de Pérgamo, chamado período da elevação da igreja como oficial do império. Iniciou-se em 313 e foi até o ano 538. E vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 2, versos 12 a 17, o que o Senhor revelou sobre esse período. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Mais uma vez nós temos a apresentação de Jesus, aquele que tem espada de 2 gumes, ou seja, a espada que tem 2 lados afiados, que representando a Bíblia pelo Novo e Antigo Testamento. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que nós temos aqui? Aonde essa igreja habita? Onde está o trono de Satanás, ou seja, onde está o erro, a mentira, onde está o engano. Mas ela foi uma igreja que teve um lado muito bom. Por quê? Ela reteve o nome de Jesus e não negou a fé nele. E mesmo nos dias de quem? De Antipas, que aquela testemunha fiel que foi morto no meio deles. E quem foi Antipas? Antipas foi um bispo da igreja de Pérgamo, alguém muito importante naquela igreja pela sua fé. Ele chegou a ser preso durante um certo período e foi lá no período da igreja de Pérgamo, não o período profético, mas o período histórico, lá atrás, quando o imperador Nero mandou prendê-lo. Ele passou algum tempo, quase morreu na prisão, mas foi solto. E quando foi solto, aí mais que ele pregou sobre a verdade, muito mais. Só que isso despertou a ira dos sacerdotes pagãos, porque eles estavam perdendo membros do paganismo para o cristianismo. E aí, naquela localidade havia o sacrifício humano. E Antipas foi preso, e a forma de sacrifício, eles tinham um touro de metal oco, eles aqueciam até ficar vermelho o metal e colocava a pessoa que ia morrer lá dentro. Ela morria queimada dentro daquele touro de metal. E só que Antipas, diz a tradição, diz a história, que quando ele estava para ser jogado lá dentro, sabe qual foi o pensamento dele? Ele orou para que Deus guardasse a coroa dele e preservasse a sua salvação,
garantisse a sua salvação e cuidasse daqueles que iriam permanecer para que a igreja continuasse fiel e missionária. Continua para mim, João? Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns de que, igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Essa menção aqui nós temos sobre Balaque e Balaão. O que foi? No período em que o povo de Israel peregrinava pelo deserto, pouco antes de entrar em Canaã, eles passaram perto do território dos midianitas. E Balaque era rei dos midianitas. Ele ficou com medo de que aquele povo invadisse o seu reino. E aí ele foi atrás de Balaão, que havia sido no passado um profeta de Deus, mas que agora estava corrompido. E Balaque pediu para ele, ofereceu uma soma de dinheiro para que ele aceitasse e amaldiçoar o povo de Israel. E ele, com a ganância dele, quis ir. O Senhor advertiu para que não fosse, mas mesmo assim ele quis ir, e ele tem um célebre episódio da mula que falou, que a mula em que ele estava montado, ele desviava do caminho, uma hora até fez ele bater, prensar a perna num muro. O fato de que ela viu o anjo. É o que eu ia falar agora. Por quê? Porque ela viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada ali. E ela começou a bater nela, e ela virou e falou para ele: por que você me bate? E aí foi mostrado para Balaão o anjo na frente dele. E o que aconteceu nesse episódio? Balaão por fim foi. E quando ele subiu no alto do monte, viu todo o arraial de Israel, aquela organização, tudo limpinho, tudo conforme Deus tinha ordenado, ele foi para amaldiçoar. Só saíram bênçãos. Deus não permitiu que ele amaldiçoasse, mas a hora que ele abria a boca para falar, saíam bênçãos. Balaque falou assim: vem cá, estou te pagando para amaldiçoar, não para abençoar. Falou: olha, eu não vou conseguir, Deus não vai permitir. Mas eu tenho um segredo para vocês. Faça esse povo cair. Leve suas mulheres bonitas, convide para os seus cultos pagãos, para suas festas, e aí você desvia esse povo. E realmente os últimos que tinham saído lá do Egito com mais de 20 anos, que foi prometido por Deus, que não entrariam na terra de Canaã, morreram nesse período. Os últimos com mais de 20 anos que estavam vivos. E assim foi com o povo desse período, do período profético de Pérgamo. Após a igreja deixar de ser perseguida, ela se deixou seduzir por tudo que havia em Roma, que havia festas, festivais, coisas que atraíam a carne. Infelizmente, muitos caíram nisso. E ainda a doutrina dos nicolaítas, que nós vimos no último estudo, que tem a ver com o agnosticismo. Continua, João. Arrepende-te, pois, ou se não, virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ou seja, sempre terminando com uma advertência e depois uma grande promessa para aqueles que se mantiverem fiéis e alcançarem a salvação em Jesus. Vamos ver os acontecimentos históricos desse período? 320. Uso de velas. Você sabe por que se tem o hábito de usar velas? Nos cultos pagãos romanos, na religião deles, eles acreditavam que os mortos precisavam de velas, da iluminação das velas, para serem guiadas ao além, ao novo, ao paraíso. 321. Decreto dominical de Constantino Grande. Pela primeira vez sai uma lei determinando a guarda do domingo. Ou seja, precisava de uma lei? Se a igreja guardasse o domingo, precisaria de uma lei? Vamos ver o que diz esse decreto. 7 de março de 321. Que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Aos moradores dos campos, porém,
Conceda-se atender livre e desembaraçadamente aos cuidados de sua lavoura, visto suceder frequentemente não haver dia mais adequado para a semeadura e plantio de vinhas, pelo que não convém deixar passar a ocasião oportuna e privar-se a gente das provisões adequadas pelo céu. Corpus Juris Civilis, Code Lib 3, e, enfim. Títulos 1, 2 e 3. Isso. O que nós temos aqui? A primeira determinação para que se guardasse o domingo. Mas vejam aqui que foi reservado sobre as atividades agropecuárias, porque principalmente a lavoura, pode ser que no domingo fosse o melhor dia para plantio, mas nas cidades, vamos guardar o domingo, viu? Foi essa a ordem literalmente que foi dada. Só um momento. Ano 323, a conversão de Constantino. Uma conversão chamada, pode-se dizer, literal, não verdadeira, porque ele morreu como um adorador do sol. Por que ele se disse convertido? Havia uma guerra e os seus soldados, muitos já conversos ao cristianismo, não queriam ir para a guerra. Exatamente por entenderem que a vida deve ser preservada. O que ele falou então? Uma bela manhã ele acordou e falou: tive um sonho, sonhei com a cruz, eu aceitei Jesus, então nós vamos pôr nas nossas bandeiras, nos nossos estandartes, a cruz de Jesus. Aí, como tinha a cruz, muitos os soldados aceitaram ir para a guerra. Ou seja, foi simplesmente por mero interesse. Ano 325, Concílio de Nicéia. Vamos ver o que esse concílio decidiu? Não tenhamos, pois, coisa alguma em comum com a vil plebe judia, imperador Constantino. Historical View of the Council of Nice. Pode continuar lendo, João? Todas as coisas, sejam quais forem que era dever fazer-se no sábado, essas nós transferimos para o dia do Senhor. Eusébio de Cesareia. O que nós temos aqui? Mais uma determinação para a guarda do domingo. Ou seja, nada a ver com a plebe judia. Ou seja, os cristãos ainda tinham o hábito de guardar o sábado. Porque se precisava de uma determinação para não guardá-lo, é porque as pessoas ainda o guardavam. Como os judeus. E aqui falando, eles estavam transferindo todas as coisas do sábado para o domingo. Tudo que era relativo ao sábado para o domingo. Ano 364, Concílio de Laodiceia. Vamos ver o que diz esse concílio? Os cristãos não judaizarão no sábado, nem nele permanecerão ociosos, mas trabalharão neste dia. Mas o dia do Senhor será por eles especialmente honrado. 39 anos depois, no Concílio de Nicéia, no Concílio de Laodiceia, mais uma vez, gente, a gente precisa guardar o domingo, porque as pessoas ainda não o guardavam. Ou seja, aqui fala que não é para trabalhar. E vocês viram que aqui não tem mais eles não excepcionam mais, não deixam os agricultores de fora. Agora, até os agricultores, ninguém deve trabalhar no domingo. Ou seja, as pessoas ainda guardavam o sábado. Vamos ver o que diz Gênesis 2, 1 a 3, que ele fala que judaizar, mas vem cá, quando fala de sábado da guarda do sábado na primeira vez, vamos ver se tinha judeu nesse período? Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. O que nós temos aqui? Havia algum judeu ali? Só havia Adão e Eva, não é verdade? Tinha acabado a criação naquele dia. Eles eram judeus? Não. Mas Deus, o próprio Deus guardou o sábado. Não era uma lei para os judeus. Era uma lei para a humanidade. E Êxodo 20, verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou.
Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Quando são dados os 10 mandamentos, fica bem claro por que devemos guardar o sábado. É para lembrarmos do nosso Deus Criador. Porque Ele é Criador, Ele é Redentor, Ele é o nosso Salvador. Mas antes de tudo, nós devemos lembrar dele como nosso Criador. Ezequiel 20, verso 12. Demais lhes dei também os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, é um sinal da santificação de Deus. É o sábado, além de nos lembrar que Ele é o nosso Criador, também é um sinal da sua santificação, da nossa santificação. Isaías 66, 22 a 23. Pois, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Ou seja, na eternidade, isso está se referindo à eternidade, quando haverão novos céus e nova terra. Toda a criação, o universo inteiro virá para adorar a Deus quando? No sábado. Lucas 4, verso 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Costume de quem? Quem é que tinha esse costume de guardar o sábado? Cristo. Cristo, o próprio Jesus. Ou seja, Ele deu exemplo. Ele guardou o mandamento criado por Ele mesmo. Mateus 28, verso 1. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ou seja, os discípulos e as mulheres guardaram o sábado, mesmo após a morte de Jesus. Só foram ao túmulo no domingo. Atos 16, verso 13. No sábado, saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Paulo e Silas, quando foram para a cidade de Filipos, não encontraram sinagoga, porque nas cidades em que havia sinagoga, eles iam na sinagoga no sábado. Agora, vocês poderiam falar, mas é porque eles queriam pegar os judeus reunidos. Mas em Filipos não havia judeus. E eles poderiam ter pregado na cidade, mas não, eles procuraram um lugar de paz, na beira de um rio, para adorar, para guardar o sábado. E ali encontraram mulheres que, na época, você não tinha um tanque, uma maquininha de lavar roupa, a roupa era lavada na beira do rio. E eles ali pregaram às mulheres sobre Jesus, guardando o sábado, que é um dia para você fazer o seu trabalho missionário também. Ano 375. Veneração dos santos e das imagens. Êxodo 20, versos 4 a 5. Vamos ver o que diz o mandamento de Deus sobre a adoração de imagem? Não farás para ti imagem esculpida nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ou seja, Deus é bem claro, nós não devemos adorar nem uma imagem de qualquer espécie deve ser adorada. Nosso Deus é maior do que qualquer imagem e nem pessoas devem ser adoradas. Ano 380, instituído o sacrifício da missa. O que é o sacrifício da missa? Se você perguntar para qualquer padre, ele vai te explicar o que é isso, que é o que. Toda missa, Jesus morre, literalmente, não é uma simbologia. Eles creem que literalmente Jesus morre ali. Mas quando foi que Jesus morreu? Não foi lá na cruz? De uma vez por todas pagou o preço? Mas não, para eles, cada missa Jesus morre de novo. Cada missa, em cada local que ela se dá esse evento,
Jesus morre ali de novo. Mas vamos ver o que Hebreus 9, verso 12 diz sobre essa questão da morte de Jesus? E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Ou seja, uma única vez por todas. Não é necessário Jesus morrer cada vez, mas uma única vez Jesus morreu e foi o suficiente. Ano 431, exaltação de Maria, mãe de Deus. Deus tem mãe? Marcos 3, versos 31 a 35. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao redor dele, disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Respondeu-lhes Jesus, dizendo: Que é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à roda de si, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Olha, aqui até nem foi uma situação desrespeitosa com Maria ou seus irmãos, mas foi a representação de quem realmente importa para Deus, para Jesus. Quem é o seu irmão? Quem é a sua mãe? É todo aquele que nele crê. Ou seja, Maria, eu creio sinceramente que Maria foi a mulher talvez mais especial que já existiu na face dessa terra. Porque senão o próprio Deus não teria escolhido para ser aquela que o carregaria no ventre, cuidaria da educação de Jesus. Mas ela não era mais que um ser humano, precisando também do sacrifício redentor de Jesus. Ela foi apenas alguém que serviu a um propósito de trazer, de gestar, de cuidar de Jesus. Mas nada mais que isso. Não é mãe de Deus. Atos 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Isso fecha a questão, ou seja, somente Jesus traz a salvação, somente a Ele devemos recorrer. Ele é o nosso único redentor e intercessor, não há outro. Ano 526, extrema unção. O que é uma extrema unção? A Igreja Católica diz que todo aquele pode ter vivido na igreja, ter feito todos os ritos, seguido fielmente, não perdido uma missa que fosse, feito todos os requisitos necessários. Na hora da morte ele precisa passar pela extrema unção, que é tipo uma bênção, senão ele perde a salvação. Mas é isso que diz a Bíblia sobre a unção, não extrema unção, mas unção. Vamos lá para Tiago 5, verso 14. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem por ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Ou seja, é uma situação especial, sim, a unção? É, mas uma pessoa doente. Imagine aquela pessoa que está no hospital, em estado grave, ou doente, com câncer, que seja. Ela é ungida, sim, para que Deus faça o melhor por ela, ou faça o milagre da cura, ou dê o descanso do sofrimento. Mas não que isso vá selar a sua sorte eterna para salvação ou perdição. Porque não é isso que dá a salvação, mas sim um coração converso, um coração redimido por Jesus. Mateus 6, verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, faça-se a vontade de Deus. É o que se pede nesse momento. E não para dar a salvação. Porque a salvação vai ser dada conforme o coração da pessoa, conforme ela está diante de Deus. Ano 538, Concílio de Orleans, santificação do domingo. Olha,
praticamente um século depois, lá do último concílio, o de Laodiceia, concílio de Orleans, mais uma vez. Ó, gente, tem que guardar o domingo. Tudo quanto era previamente permitido no domingo continue legal. Porém, haja abstenção do trabalho de arar a terra ou nas vinhas, derrubadas, colheitas, debulha, plantação e cercas, a fim de que possa o povo mais facilmente frequentar a igreja. Ou seja, proibiu de vez até o trabalho rural. Por quê? Porque uma lei manda não guardar o domingo. O povo fazia o quê? Guardava o sábado. Você não vai determinar alguma coisa sobre que todo mundo já faz? Sabe aquele ditado? Você não vai chover no molhado, né? Para que mandar guardar o domingo se todo mundo já guardava o domingo? Não. O povo guardava o sábado. Então, tinha que mais uma vez mandar guardar o domingo. Ano 538. Edito de Justiniano entra em vigor, promulgado em 533. O que foi esse edito? No ano 530. Então, primeiramente, vamos entender como estava a situação política do Império Romano. O Império Romano, ele havia administrativamente sido dividido em duas partes, chamado Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. E o imperador, na verdade, foi morar em Constantinopla. E o imperador que reinava na época era Justiniano. E o que tinha acontecido já no ano 476 depois de Cristo? O Império Romano do Ocidente praticamente não existia. Nominalmente existia, mas de fato não existia mais, porque as tribos bárbaras haviam invadido todo o seu território, todo o território ocidental do Império, e dominado toda aquela região. E em 533, o imperador Justiniano fez um edito dizendo o quê? O bispo de Roma passa a ser o chefe supremo da igreja. Acima de todos os outros. É ele que manda. Ele quem decide. Mas por que não entrou em vigor em 533? Porque na época, um povo bárbaro chamado Ostrogodo, os ostrogodos, dominavam Roma. E eles, apesar de convertidos ao cristianismo, tinham divergências teológicas com o bispo de Roma. E eles não aceitariam jamais que ele fosse colocado nessa posição, bispo de Roma. Então, o que aconteceu? Foi promovida a guerra, uma guerra terrível, que exterminou os ostrogodos. Acabou com esse povo, não sobrou ninguém. Em 538 eles foram derrotados. Em 538 entrou em vigor esse edito de Justiniano. E o bispo de Roma assumiu as funções que hoje nós conhecemos. Ainda não tinha adotado o título de Papa, mas já passou a ter as funções, direitos e prerrogativas que nós conhecemos como o papado. E assim nós chegamos ao fim do período da igreja de Pérgamo, em que ela saiu da igreja perseguida para a igreja oficial. A igreja, a religião e igreja oficial do império, até o ponto de serem feitas leis, editos e concílios, colocando a posição do bispo de Roma como supremos. E vamos ver então os fatos históricos que marcam esse período. Nós temos o quê? De igreja perseguida, ela passa o quê? A igreja oficial. As graves heresias começam a ser aceitas. Firmadas doutrinas fundamentais. O Concílio de Nicéia em 325. Jesus é verdadeiramente Deus. Concílio de Constantinopla em 381. Jesus é verdadeiramente homem. E o que nós cremos hoje em toda a cristandade. Concílio de Calcedônia em 451. Jesus é verdadeiramente Deus. E
totalmente homem, na mesma pessoa. E o período termina com a ascensão do bispo de Roma. E assim nós terminamos o estudo sobre a igreja de Pérgamo. E eu convido vocês para o próximo estudo que nós teremos agora e até lá.